que antes de subir o topo, a gente precisa fazer a preparação. Nós escolhemos aquele expert. Agora a gente precisa fazer a preparação desse expert. Porque ele precisa subir o topo extremamente preparado, porque se tiver uma adversidade, ele está lá em cima e ele não vai voltar para trás. Então, primeira coisa que você tem que conversar com esse expert que já foi escolhido é qual é o seu grande porquê. Por que que você decidiu fazer esse projeto junto comigo? Ah, é porque eu quero ganhar muito dinheiro. Esse não é o motivador. Existe um motivador por trás. E é esse motivador que você precisa descobrir. Qual é esse motivador por trás? O dinheiro não é o motivador principal. Então, a primeira coisa que você precisa aplicar é o mapa da clareza. E aí é o seguinte, agora a gente vai, nesse exato momento, eu vou dar 20 minutos. 20 minutos a 30 minutos. O que que você vai fazer? Você vai se dividir em equipe, e aí eu quero que você já definiu qual é o seu expert, baseado naqueles critérios. Se você não definiu, ainda dá tempo de discutir qual vai ser o expert. E aí o que que acontece? Durante os 20 minutos a 30 minutos, nós iremos fazer o mapa da clareza com o expert. Na sua visão, na sua mente, é como se você estivesse entrevistando esse expert. O seu produto, você sabe do seu produto. Então, o Ju aqui com a equipe sabe do produto. Então, o que que você quer conquistar com esse produto? É uma pergunta aberta. Depois, o que que você quer passar de mensagem com esse produto? Ou com esse expert? Mônica, o que você quer passar para as pessoas que estão te assistindo, te escutando, que vão consumir o teu conteúdo? O que que você quer de passar? Massa. O que que você ama fazer e faria de graça? Fala para mim o que que você ama fazer e faria de graça. Como é que você quer ser reconhecido? No que você é bom? Onde está o seu produto agora? Onde você está agora? O que você quer chegar? E o que eu preciso para chegar lá? São perguntas abertas, mas isso vai te dar uma clareza. Às vezes, o que você quer conquistar é o que ela coloca a cabeça ali, ó, no travesseiro e só ela pensa. Ela não fala para ninguém. É isso que você tem que extrair dela. É o que você quer conquistar. É o que está no inconsciente. Você quer copy? Não vai no consciente, vai no inconsciente. Todo tempo vai levar ela para o inconsciente, É aquele segredo mais profundo. É isso que você tem que extrair. É isso que você tem que... É aí que está a copy. O que que você quer passar? A mesma coisa. E às vezes ela vai se deitar e ela fica pensando assim, nossa, eu queria passar essa mensagem, não estou conseguindo. Eu queria chegar nessas pessoas e não estou conseguindo. E às vezes ela não tem com quem falar, ela não tem com quem dizer. É só um pensamento. O que você ama fazer e faria de graça? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos se dividir. E aí quem tiver com expert também faz o mapa lá da autoridade, tá? Para poder entender os gargalos. E se você tiver seu produto, faz o mapa da autoridade também e responde essas perguntas. Beleza? A gente vai dar agora 20 minutos. Vocês vão se dividir aí e façam um exercício. Show? Show de bola. Beleza. Bora lá. Espero que você tenha feito o exercício. Se você não fez, faz depois, mas faça. É muito importante. E isso daqui, ele vai te ajudar, esse mapa da clareza, vai te ajudar a conhecer melhor quem é teu expert, né? E vai ajudar até mesmo na copy. Essas respostas aqui conseguem nortear a copy, a estrutura de escrita, né? Porque aí você já vai começar a descobrir quais são as dores, as necessidades do expert. Não é do cliente, é do expert. Isso vai ajudar na história do expert. Na história do expert, beleza? Construir a história dele, exatamente, beleza? A gente ainda não chegou no cliente, a gente ainda vai chegar ainda no cliente, tá certo? Agora, eu passei também por uma preparação para chegar no topo. E eu quero contar aqui rapidamente como foi essa preparação. Um pedaço dessa preparação. Esse pedaço dessa preparação, ela vai parar mais ou menos em 2010, 2011, por aí. Mas ela começa a partir dos meus 18 anos e vai até 2011, 2010. E a continuação dessa história, já vou deixar o loop aberto, vai ser no final da tarde, que aí vocês vão ter a continuação dessa história. Então vamos lá. Eu trago um princípio que eu sempre utilizo dia a dia, que é evolução constante. Você que está aqui hoje, você tem que saber hoje mais do que ontem. Todos os dias. Você tem que ter essa mentalidade. Hoje eu preciso saber mais do que ontem. Hoje eu preciso saber mais do que ontem. Ou seja, é uma evolução constante.
Se você está disposto a subir o topo, a chegar no pico mais alto da sua jornada, você precisa entender que cada passo que você dá é um aprendizado para você chegar no lugar mais alto. E aí o que acontece? Quando eu fiz 18 anos, eu entrei nessa faculdade aqui, ó, FIC, Faculdade Integrada do Ceará. Qual o treinamento, qual o curso? Qual a faculdade? Sistemas da informação. Sabe, aquele negócio de lógica, PHP, C++, Java, .NET, Delphi, C Sharp, J2ME, Python. Pronto, tudo isso eu comecei a trabalhar nessa área. Quando eu cheguei na faculdade, eu me cadastrei em 6 disciplinas. E aí eu passei em todas as disciplinas no primeiro semestre. Passei em todas as disciplinas. Mas, no segundo semestre, em frente à faculdade, abriu o quê? Fala pra mim. Um bar. É, claro. E o nome do bar? Sabe como era o nome do bar? O nome da faculdade era FIC. FIC Bêbado. Era o FIC Bêbado. E aí, as minhas aulas começaram a ser lá no FIC Bêbado, ó. Todo dia eu ia lá pro FIC Bêbado, jogar uma sinuquinha e tudo mais, tomar uma cervejinha e tal. O fato é o seguinte, comecei a reprovar as disciplinas. Comecei a faltar. Isso foi um padrão. Isso foi acontecendo. No segundo, no terceiro semestre. Em paralelo a isso, o meu pai, quando eu fiz 19 anos, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero trabalhar, mas eu tenho uma dúvida, me ajuda? Qual é a diferença de ser empregado e empreendedor? Aí meu pai falou assim, meu filho, o empregado, ele vai sempre vender a ideia do dono. O empreendedor vai vender a sua própria ideia. O que você prefere? Vender a sua própria ideia ou vender a ideia do dono? Naquele momento era uma veia de empreendedorismo, eu queria vender minha própria ideia. E sem nenhum conhecimento, eu falei assim, pai, eu quero vender minha própria ideia. E aí, eu já estava ali no bar, nas baladinhas, nas festas, eu montei um site de cobertura de fotos e eventos. Porque eu não tinha dinheiro para ir para as baladas, aí eu pensei, qual é a solução que eu tenho que criar para eu ir para a balada, para a festa de graça, e eu não preciso pagar nada? Vou criar um site, sem programar em HTML, CSS, JavaScript, vou criar um site de cobertura de eventos, de festas. Dessa forma eu vou conseguir a cortesia de graça, porque eu vou lá para bater a foto, e depois eu tiro a camisa da empresa, visto outra, e fico lá nas minhas baladinhas, nas minhas festas e tudo mais. Só que como eu não tinha nenhuma orientação sobre gestão, sobre o negócio, eu criei um modelo onde eu só tinha prejuízo, porque eu ganhava a cortesia. Eu não podia vender a cortesia. Se eu vendesse a cortesia, eu nunca mais entraria naquela festa. Eu não tinha como monetizar. Eu ia para as baladas, para as festas, botava as fotos, mas não monetizava e não ganhava dinheiro. Quebrei pela primeira vez. E aí tá aqui o site, depois teve uma outra reformulação, tentei de novo e tudo mais e tal. Aqui tá com as imagens quebradas, porque eu peguei lá nesse site arquivo.net, alguma coisa, e ele dá essa imagem, mas não tinha essas imagens quebradas não, tinha uma programação por trás. Beleza. Foi o meu primeiro empreendimento. E aí, quebrei, porque não tinha um modelo de negócio por trás. Tá certo, o que eu fiz agora? Fui pro outro lado, que é o lado do empregado. Não, agora eu preciso ganhar dinheiro. Então eu preciso ser empregado de alguém. E aí eu fui trabalhar no Denox. Primeiro emprego, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Lá, todo mundo é funcionário público. E aí, nada contra... Tem alguém funcionário público aqui? Nada contra os funcionários públicos, tá certo? Mas, quando eu cheguei lá no Denox, primeiro dia, era uma sala como essa. E tinha vários computadores em cima dessas mesas. E aí o meu coordenador, cheguei lá no meu coordenador... Ô, tudo bem? Sou Rafael Galdino, eu vim aqui para começar o estágio aqui no Denox. Aí o coordenador, pois beleza, ó, você vai sentar nessa mesa, tá aqui o seu computador, e você vai passar uma semana lendo o manual. Aí, uma semana lendo o manual? É, tá bom. E eu ia todo dia, sentava na frente e ficava lendo o manual ali, que não era nada com nada com nada. Passada-se uma semana, vem de novo o meu coordenador, ele não ficava nessa sala, eu ficava sozinho, e aí ele falou assim, ó, a partir de agora eu vou te passar a primeira tarefa. Ah, que massa, primeira tarefa e tal. Qual é? Você tem uma semana para criar uma URL no site. Aí eu, me explica de novo. Você tem uma semana para criar esse link aqui no site. Você tem que colocar esse link aqui no site. Eu fazia isso em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. É uma semana para entregar esse trabalho. E aí eu percebi, caramba, aqui eu não estou aprendendo nada. Se era para eu me empolgar, eu não estou aprendendo nada. Então... eu saí e fui para o SERP, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal.
Lá eu tinha um gerente de projeto, eu era estagiário, e esse gerente de projeto ele tinha uma demanda todos os dias e me passava o que eu tinha que fazer. E eu comecei a aprender banco de dados, programação orientada a objetos, comecei a aprender algumas coisas que eu não estava vendo na faculdade. Foi um local onde eu entendi um pouco sobre gestão de pessoas, sobre processo, só que tinha uma coisa, uma música ao domingo fazia eu refletir sobre a minha vida toda. Essa música tocava às 9 horas da noite, era a música do Fantástico. Parecia que tinha um gatilho naquela música, e quando tocava aquela música, vinha uma voz na minha mente falando assim, vai começar tudo de novo. Você vai para o trabalho que você não gosta, para a faculdade que você não gosta, vai começar tudo de novo. E eu fiquei meses, anos com aquela voz na minha cabeça. Até que um dia eu decidi escutar aquela voz e falei assim, eu vou largar tudo, isso não é para mim. Eu não estou feliz no que eu faço. Não estou feliz. Aquilo não é para mim. Eu estou reprovando cadeira, eu estou indo para o Fique Bêbado, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não é para mim. E aí, segunda-feira, acordei como se nada tivesse acontecido e fiquei em casa. E meu pai e minha mãe falou assim, você não vai trabalhar não? Falei, não. E a faculdade está quase chegando no horário, hein? Você não vai? Não, não vou não. Naquele momento, os meus pais acharam que eu estava drogado ou alguma coisa parecida. Porque não era natural aquele tipo de comportamento. Mas eu falei assim, eu não aguento mais. Eu tive que dar um chega para mim, naquele momento. Eu falei assim, eu não aguento mais, não quero mais ir para aquilo. E às vezes, tem coisas que você está fazendo hoje que você precisa dar um chega. E foi aquele meu dia foi o dia do chega. E aí, eu sei que minha mãe, muito sábia, chegou para mim e falou assim, meu filho, eu tenho uma solução para você. Ah, é? O que foi, mãe? Vá fazer concurso, meu filho, eu sou concursada, olha o nosso patrimônio que eu construí para você e tudo mais. Eu não tinha outra opção a não ser ir para o cursinho fazer concurso, porque eu não estava mais trabalhando e não estava mais na faculdade. Naquele cursinho, assistindo uma aula, um rapaz olha para mim e fala assim, cara, você tem uma visão de águia. Aí eu, esse cara, não estou entendendo o que ele está falando não. Cara, você tem uma visão de águia, eu acredito que você dá muito certo em um determinado negócio. Aí eu falei, que negócio é esse? Olha, não posso te falar nada, mas vai ter uma apresentação sobre esse negócio às 8h30 da noite em um hotel aqui em Fortaleza. Você é meu convidado. Aí eu, caramba, vou lá, vai ser massa. Quando eu cheguei lá, nesse hotel, o que acontece? Todo mundo olhava pra mim e falava assim, você é uma águia, você é um diamante, caramba, você é uma águia, você é um diamante, você é um Black Diamond. Aí eu Black Diamond? Você é louro, sei lá, não tô entendendo nada. Aí, sentei, fiquei quietinho, o rapaz começou a falar sobre babosa. Aloe Vera, sabe aquele negócio que passa o cabelo, que faz o negócio crescer? Forever and Live, uma empresa bilionária. E aí eu olhei aquilo, caramba, essa empresa é bilionária, olha os produtos, olha o marketing dessa empresa. Cheguei em casa, mãe, olha, tem um negócio incrível, extraordinário e tudo mais, não sei o quê. Aí a minha mãe falou assim, você vai fazer acontecer? Vou, mãe, me dá esse dinheiro, preciso entrar nessa empresa, por favor e tal. Entrei, beleza. Aí, comecei o quê? A ir para os seminários, né? Para os treinamentos que a empresa dava. Era baratinho, era R$20 por mês que eu pagava, e eu ia aqui, ó, assisti eu aqui, ó, pronto. Aqui tá o Erivas, aqui tem o Lúcio, aqui quem me cadastrou, né? Beleza. Aí eu sei que eu não conseguia vender nenhum produto e eu não conseguia cadastrar ninguém. Mas todo dia eu estava sentado na primeira cadeira, entendendo, visualizando como a pessoa falava, como a pessoa persuadia, como ela se movimentava no palco, como ela aumentava a voz, como ela falava baixinho. E todo mundo prestava atenção no que ela estava falando. E aquilo foi uma escola. Uma evolução constante. Todo dia. Naquela época, eu tinha uma namorada. E essa namorada, ela fazia faculdade de nutrição. Ela estagiava e fazia faculdade, né? Estagiava e fazia faculdade. E eu chegava todo dia para ela e falava assim, meu amor, eu vou ser um Black Diamond. Eu vou ser uma águia. Ela olhava para mim, não tinha emprego, não tinha estágio, não tinha faculdade. Esse rapaz não vai ser nada na vida. Um belo dia, ela chegou para mim, na minha cara, e falou assim, olha, eu vou acabar com você, porque eu não vejo futuro em você. Naquele momento, o Paulo sempre fala que a gente
precisa passar por um forte impacto emocional. Naquele momento eu passei por um forte impacto emocional. Eu não esperava essa reação, mas aquilo doeu tanto que eu meio que instalei um chip na minha mente e falei assim, ninguém, nunca mais vai falar o que aquela mulher falou pra mim. Eu vou mudar completamente. Eu vou ser uma outra pessoa. Meus hábitos, minhas rotinas, vou fazer completamente diferente. E aí, obviamente, o amor acabou. Acabou o namoro. Comecei a ler um livro que me chamou muita atenção. Esse cara, Gary Vaynerchuk, ele começou com um canal no YouTube de vinhos. E ele assumiu esse canal no YouTube de vinhos. O pai tinha falecido, morrido. E ele que continuou falando só sobre vinho no canal do YouTube dele. E aí, ele colocou toda a história dele e ele falou assim, ó, o guru das mídias sociais ensina a ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. Essa frase, ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, foi o que me chamou mais atenção. Eu precisava encontrar uma única coisa, que eu ganharia dinheiro fazendo o que eu gosto. Era só isso, porque se eu encontrasse, eu nunca iria parar. Nunca iria parar. Até que eu comecei a ler vários e vários livros de marketing, vários e vários livros de marketing digital, vários e vários livros de vendas. E aí eu comecei a consumir muito livro, falei assim, eu tenho que jogar alguma coisa para fora. Eu não sou bom de vídeo, eu tenho vergonha de aparecer em vídeo, eu não tenho nem câmera, mas eu sei escrever. E naquela época, 2008, 2009, eu criei um blog. E o blog tinha o meu nome, Rafael Galdino. O analista de redes sociais, quem é ele? E eu comecei a falar sobre redes sociais. Tudo que eu lia nos livros, eu jogava no blog. Tudo que eu lia nos livros, eu jogava no blog. Era a minha opinião. Só que aí eu comecei o quê? O que eu tenho que fazer mais para construir audiência? O que eu tenho que fazer mais para ter mais engajamento? E eu fui começar a pesquisar. E eu comecei a falar assim, poxa, se eu não tenho cliente, eu vou ser meu próprio cliente. Eu vou executar tudo que eu aprendi em mim mesmo. E aí eu comecei a encontrar algumas ferramentas. Olha aqui o Google Trends. Na época era o Google Insights. E aí para eu escrever, para ter mais acesso, eu preciso saber se tem demanda. Todo e qualquer texto que eu escrevia naquela época, eu analisava primeiro no Google Insights e entendia, opa, tem demanda, as pessoas estão pesquisando. Vou pesquisar, vou escrever. Era intencional. O meu trabalho era intencional, eu sabia a intenção do que ia escrever. E aí, se eu escrevo analista de redes sociais, então vou escrever um artigo sobre isso. Profissão, aí eu botava aqui, seguia a estratégia de SEO, analista de redes sociais aqui, botava analista de redes sociais aqui no meio, escrevia mais algumas coisinhas aqui do que tinha lá dentro. O fato é que naquela época funcionava. Hoje não funciona mais desse jeito. E aí, quando alguém digitava analista de redes sociais, outras palavras-chave, o meu site aparecia em segundo colocado. E eu era um aprendiz. Mas entenda uma coisa. Você pode ser um aprendiz, mas se posicionar como especialista. Tudo é uma questão de percepção de valor. Para quem está vendo de fora, você não é o aprendiz. Você é o especialista. E aí, o que acontece? Quando alguém pesquisava na lista de redes sociais, aparecia aqui o site da SOS Artigos, que é uma empresa, mas a pessoa aparecia, quer dizer, e o meu nome aparecia em segundo. Ou seja, pessoas não querem fazer relacionamento com empresa, querem fazer relacionamento com pessoas. Que legal. Em um belo dia, eu recebo um e-mail. Tiago Bosco. Olá, Rafael, tudo bem? Olha, a Articon lançou uma nova publicação, a Wide, a revista mais ampla da internet no Brasil. Reunimos a revista Web Design, que está há 7 anos, e a revista digital. Será uma honra da revista contar com a sua colaboração na 3ª edição, janeiro e fevereiro, participando de uma entrevista para a reportagem Profissão 2 pontos, analista de mídia social, 26/10/2010. Eu nunca tinha trabalhado com marketing digital. Eu nunca tinha estado dentro de uma agência, mas eu tinha a mentalidade certa. Livro, vídeo, curso. Livro, vídeo, curso. Estava imerso. Lembra do início? Preparação. Eu estava preparado para o que está chegando. Aí, o que foi a minha resposta? É claro que eu vou responder. E aí, eu mandei um e-mail respondendo. E sai a revista. Circulação a nível nacional. O mercado de mídias sociais e marketing digital está cada vez mais em alta. Cada vez mais o profissional da área se torna disputado pelas empresas do setor, pois faltam processos qualificados. Até hoje essa frase é real. E foi uma frase que eu dei em 2010. Uma resposta que eu dei em 2010. Tinham 4 páginas essa reportagem. E eu estava no meio de grandes nomes do marketing digital. E aí eu entendi uma coisa. Peraí. Se eu estou no meio de grandes nomes, agora eu posso escolher aonde eu quero trabalhar. Porque agora
eu não preciso mais entregar o currículo na mão daquela pessoa que talvez está procurando um funcionário, entregar a revista. E eu sou meu próprio case. O que eu comecei? Eu entendi que eu precisava agora ter o contágio social para chegar onde eu queria. Para eu chegar naquele topo, que era trabalhar com marketing digital, eu precisava ter o contágio social, me tornar conhecido naquela área para chegar onde eu queria. E o que eu fiz? Não tinha dinheiro para fazer curso pago, mas toda palestra gratuita na minha cidade, eu estava aqui sentadinho aqui na primeira cadeira. E de tanto sentar, eu aprendi uma coisa. O palestrante, ele tinha uma forma de me dar atenção e falar diretamente todo o tempo para mim. Ele vai e fala todo o tempo para mim. Como? Quando o palestrante chegava, na maioria das vezes ele é um desconhecido. Na maioria das vezes as pessoas estão ali forçadas a aprender alguma coisa dentro da faculdade. O que eu fazia? Eu chegava. Olá, seu Luciano. Prazer, Galdino. Olha, uma honra te assistir aqui. Estou muito motivado para aprender com você. Se eu puder fazer algumas perguntas no meio da tua apresentação, é possível? Ô, Galdino, tudo bem? Sim, é possível. Você trabalha com o quê? Ah, deixa eu falar. Não quero te atrapalhar agora, não. No final eu falo com o que eu trabalho. Eu deixava uma justificativa para ele gerar um outro contato comigo. Só que é o seguinte, acontecia um outro efeito. Como ele já sabia o meu nome, o que ele falava? Então, ó, Galdino. Então, ó, Galdino. Entendeu, Galdino? Entendeu, Galdino? Entendeu? E aí, ao final, eu chegava para ele e falava, dava os parabéns, fazia várias perguntas, não para tirar o palestrante do contexto, mas para ele entender que eu sabia sem ser agressivo, sem ser prepotente, né? E aí no final ele chegava para mim e perguntava, você está trabalhando com o quê? Aí eu falava, olha, nesse momento eu não estou trabalhando, mas eu saí nessa revista e tem um blog, acessa lá meu blog. Eu só falava isso. Acessa lá meu blog. Comecei a receber convites de agência para trabalhar. Só que lá em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, estou morando hoje em São Paulo, é um mercado muito poluído, sabe? É arrastar tapete, não é um mercado legal de se trabalhar. E as pessoas comentavam isso nos bastidores, nas palestras que eu ia. E eu perguntava. E quando eu quebrei, eu comecei a pensar, eu quero voltar a empreender, eu quero voltar a ter meu próprio negócio. Mas eu preciso aprender o que faz uma empresa quebrar e o que faz uma empresa prosperar. Eu preciso entender. Então, eu vou mirar em uma única empresa. E tinha uma consultoria de gestão empresarial lá em Fortaleza que atingiu o Norte e Nordeste. E aí eu comecei a participar dessas palestras, dessa consultoria de gestão empresarial. O que aconteceu foi que o gestor de marketing deu uma palestra e lá eu entreguei a minha revista e foi intencional. O que eu quero dizer para vocês, vocês têm que ser intencionais. Isso muda totalmente o jogo de vocês. Quando você for para um evento, às vezes quando você é intencional, o que acontece? Eu quero sair de lá com um cliente fechado. Então você vai criar uma atmosfera para sair de lá com um cliente fechado. Isso é ser intencional. Eu era intencional naquelas palestras. Eu falei assim, eu vou trabalhar nessa consultoria. E aí, um belo dia, eu entreguei a revista, o gerente me liga e me chama para trabalhar na consultoria como assistente de marketing. O fato é o seguinte, eu fiz várias entrevistas lá para chegar na vaga, consegui passar. E aí, eu precisava criar uma estratégia intencional para me destacar e para crescer mais rápido na empresa. Primeira coisa, eu era sempre o primeiro a chegar. Eu entendi que o último a sair não é tão bem visto. Porque o último a sair da empresa é aquele profissional que às vezes não consegue fazer o que tem que ser feito naquele espaço de tempo. E precisa ficar horas e horas e horas trabalhando. Ou seja, na visão do empresário, ele às vezes não é tão produtivo. Mas o que chega primeiro, caramba, você já chegou, você já abriu a porta, já limpou tudo aqui, já fez tudo. E eu comecei a adotar essa estratégia, de ser o primeiro a chegar. Uma outra estratégia é que o que eu sabia fazer, independente se era da minha vaga ou não, e eu conseguia encaixar no meu horário, eu fazia. Eu estava lá todo o tempo prestativo. Em 6 meses eu saí de assistente de marketing para gerente de marketing digital, na consultoria. E comecei a entender o que as empresas faziam para quebrar, porque eu ia visitar os clientes e fazia com que as empresas elas crescessem ao mesmo tempo. Aí, eu precisava treinar uma habilidade que não era bom, de palco, porque eu tinha vergonha de falar. E eu não podia treinar essa habilidade com profissionais da minha área e com empresários. Então, o que eu chegava nesse período, já tinha mudado para outra faculdade, para administração. O
que eu fazia? O professor, ele ganha hora-aula na faculdade. Se ele vai dar aquela aula, ou se ele vai trazer uma pessoa convidada, ele vai ganhar hora-aula de qualquer forma. O que eu fazia? Professor, tô com um conteúdo aqui de marketing diferente. Eu posso dar essa aula aqui pro pessoal? Aí o professor, ô Galdino, era o dia que eu queria sair na sexta-feira mais cedo. Rapaz, dá lá essa aula, lá, vai lá e tudo mais. Como eram meus amigos, como eram pessoas que estavam aprendendo ali comigo, eu podia errar, sem ter vergonha nenhuma. E eu passei por volta de 2 a 3 semestres, quase todo mês, dando uma aula em uma cadeira, para treinar essa expertise. Porque um dia eu queria sair do bastidor e queria ir para o palco, mas eu precisava me preparar. Beleza, comecei a gerir um negócio na consultoria e a gente sempre tem uma pessoa que nos ajuda, né? Ao longo de toda a nossa jornada. Esse cara aqui, que hoje é um consultor de gestão empresarial, chama-se Raduan. Eu sou muito grato a ele. E em toda palestra, eu faço questão de agradecer, porque sem ele, talvez eu não teria chegado aonde eu cheguei, né? Você precisa ser muito grato às pessoas que te ajudaram lá atrás. E esse cara aí, ele me ajudou muito, ele bateu muito também, não bateu no bom sentido, de me tirar, assim, do conforto, e ir totalmente pro desconforto. Chegava lá dizendo que estava uma porcaria, que não estava bom, que tinha que melhorar. Isso me ajudou muito. Isso me ajudou a ter resiliência, me ajudou a ter mais foco. Tenha essa pessoa no seu negócio, tenha essa pessoa no seu dia a dia. Essa pessoa, ela vai querer o seu bem. Quanto mais ela bater, talvez, em você no bom sentido, é porque ela está querendo o seu bem. Ela está querendo que você evolua, que você cresça.